Olá, boa noite. Estamos aqui olho no olho. Hoje com a presença de um vereador na cidade de São Paulo, vereador do PT, do Partido dos Trabalhadores, pessoa por quem eu tenho pessoal admiração e respeito. Foi senador da República, tem uma trajetória na vida política bastante grande, bastante intensa em São Paulo. Foi o vereador mais votado na Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos conversar com Eduardo Matarazzo Suplicy. Eduardo, obrigado por você ter aceito o convite, democraticamente, para estar aqui conosco no Olho no Olho. Eu tenho que fazer aqui uma referência. Eu tenho uma estima, que muitos internautas perguntaram aqui, por que Eduardo Matarazzo? Por que Eduardo Matarazzo? Ele é do PT, por que Eduardo Matarazzo? Porque eu gosto dele, em primeiro lugar. Eu o conheço há muitos anos, pelo menos 25 anos que eu o conheço, e tenho um respeito pessoal por ele. Embora seja do PT, partido do qual eu tenho posições bastante distintas, o que não me impede de ter uma relação respeitosa com Eduardo Matarazzo Suplicy, vereador do Partido dos Trabalhadores. E entendo que antagonismos, posições diversas, posições distintas não devem impedir o diálogo, não devem romper o diálogo e nem uma relação, se possível, cordial, como essa que eu tenho procurado manter com Eduardo Matarazzo Suplicy. Aliás, relação que eu já tinha antes de ingressar na política e antes de me eleger prefeito da capital de São Paulo. Eduardo, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Muito boa noite, prefeito João Dória. Agradeço a gentileza de me convidar, é uma oportunidade única. E, sim, eu sou do Partido dos Trabalhadores e me sinto responsável, até, se me permite, para fazer algumas observações sobre a sua relação com o Partido dos Trabalhadores e nossas principais lideranças, inclusive o presidente Lula, a presidenta Dilma. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Está livre. Aqui você fala o que você quiser, não tem restrição nenhuma. Você acha admissível que uma pessoa se refira a uma mulher como as que estão aqui nos assistindo, como anta? Eduardo, em certos momentos, não é a melhor referência, eu tenho que dizer isso a você. Mas em certos momentos de bom humor, como isso já ocorreu, eu não coloco isso de uma maneira aguda. Mas não é a melhor referência. Eu mesmo já havia dito isso a você. Mas isso não tira o meu espírito crítico em relação a ex-presidente Dilma Rousseff. Certo. Permita, então, que eu faça uma recomendação a você, porque, claro, eu, líder Antônio Donato, nós, vereadores do PT, quando você se refere a pessoas como a presidenta Dilma Rousseff, ao presidente Lula, de forma ofensiva, nós consideramos um desrespeito e dificulta, inclusive, o relacionamento que eu, como vereador do PT, possa ter com você. Então, eu me senti responsável por iniciar o nosso diálogo, recomendando a você que não faça estes verdadeiros xingamentos a pessoas que são estimadas por grande parte do povo brasileiro. E veja só, ao presidente Lula, você se referiu de uma maneira, avalio, você sabe melhor do que eu, ofensiva, como se ele já fosse um condenado. Eu considero que o presidente Lula terá as condições de comprovar que ele não cometeu qualquer ilicitude, muito menos formas de enriquecimento ilícito. Eduardo, mas permita só fazer esse paralelo, porque o presidente Michel Temer também foi indiciado, e por ações extremamente graves. E ainda não acabaram as denúncias sobre ele. Só que, no caso do presidente Michel Temer, você vai lá e o trata com o maior respeito, e mais do que isso, com toda a amabilidade e tal. Então, eu avalio que esse tipo de procedimento de incitar, inclusive, o ódio entre as pessoas, acaba não fazendo bem, não é a você, ao país, aos brasileiros, porque, de repente, volta e meia,
vem uma reação com a qual não estou de acordo, como aquela que aconteceu na Bahia. E, então, eu quero iniciar isso porque avalio como muito importante. Se você, claro, pode ter as maiores divergências com Lula, com a Dilma. Eu, às vezes, tenho, mas eu os trato com todo respeito e carinho. É isso que eu quero lhe dizer para começar. Eduardo, primeiro, meu respeito por você. Eu acredito principalmente na sua honestidade. Você é uma pessoa honesta. Eu conheço a sua vida, conheço o seu passado, conheço o seu presente. Não tenho a mesma opinião em relação ao presidente Lula, já coloquei isso de maneira clara. Nem vou perguntar se você acredita na honestidade do ex-presidente Lula, não quero lhe proporcionar esse constrangimento. Eu não acredito. E deixo isso com muita clareza nas minhas manifestações. Mas não procuro fazer isso de forma a incitar o ódio e nem propor agressões ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tampouco à ex-presidente Dilma Rousseff. Nunca pedi que jogassem ovos, que atracassem e nem recepcionassem com rojões, como fui recepcionado lá em Salvador por militantes do PT, do PCdoB, do PSOL. Não foi só do PT, não. Os partidos de esquerda fizeram ali uma recepção bastante agressiva a mim e ao prefeito de Salvador, ACM Neto. Não foi nem de longe um gesto minimamente democrático de recepcionar pessoas que vão fazer uma visita a uma Câmara Legislativa. Não preciso me alongar sobre isso, mas eu sei que a sua posição não é favorável a isso. O relatório que eu recebi indicou que forças de segurança da Prefeitura agiram com muita violência e precedendo ao que aconteceu depois com você. Mas vamos falar agora de São Paulo. Vamos falar da cidade. Mas se me permite, eu quero começar entregando... Não, peraí, deixa eu só esclarecer para você o seguinte. Tá. As forças de segurança que estavam ali, que deveriam em Salvador fazer a defesa dos que estavam ali, deputados estaduais, deputados federais, o prefeito de São Paulo, o prefeito de Salvador, senhoras, esposas, jornalistas, inclusive, eram forças da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujo governo é administrado pelo seu partido, o PT. E não fizeram o que deveriam ter feito de forma adequada. Mas eu não quero também ficar debulhando isso, porque isso não vai ser construtivo. O fato negativo já foi feito, você até teve a lisura, como aliás cabe a uma pessoa com a sua boa formação, de reconhecer que aquela não é a melhor forma de conduta. E concordo com você que disseminar o ódio não contribui para o bem do Brasil, para nada. Nem para o debate democrático, nem para a convivência entre adversários, que podem existir. Aliás, fruto da democracia é a diversidade. Senão não haveria democracia, haveria ditadura. Mas sempre numa convivência que possa ser minimamente mantido o diálogo, como nós estamos tendo agora. Falando da cidade, você já tem uma reivindicação. Na verdade, é uma solicitação do Comitê Pop Rua, que durante o meu período como secretário de Direitos Humanos havia algo muito interessante que já havia iniciado no governo Haddad, o Comitê Pop Rua, em que estavam representantes da Prefeitura e, de igual maneira, de membros da população em situação de rua escolhidos por ele próprio. E ainda funciona o Comitê Pop Rua, mas eles estão muito preocupados com os eventos que têm ocorrido com a população em situação de rua e gostariam muito de ser recebidos pelo prefeito João Dória. Eu entrego aqui a carta do Grupo de Monitoramento das Ações de Zeladoria. Eu gostaria até de registrar que fiquei muito preocupado quando, no dia 21 de maio, houve aquela ação de mais de 900 membros da Polícia Civil, na Alameda Dino Bueno. Eu, inclusive, fui chamado às 9h30 da manhã. Fui chamado, era 7h30, 8h20 da manhã, eu já estava lá. Eu soube que você esteve lá do outro lado, e junto com o governador Geraldo Alckmin. Eu não entendi por que daquela ação que acabou simplesmente enviando aquelas pessoas para a Praça Princesa Isabel. Foram destruídas casas, bares, e ali que não tinham a ver com a história. Uma senhora dona de um bar
até hoje está procurando formas de sobrevivência, porque foi inviabilizado o seu trabalho, e eu avalio que, bom, felizmente, dia 31 de maio, a portaria intersecretarial da Prefeitura Municipal, Direitos Humanos, Desenvolvimento da Assistência Social e acho que as prefeituras regionais baixaram uma portaria que eu elogiei da tribuna da Câmara, em que se exigia o respeito aos moradores em situação de rua e não se permitia mais qualquer ação que fosse a de retirar os pertences, tais como as roupas, os cobertores, os colchões ou colchonetes e instrumentos de trabalho. Estava tudo tão bem especificado, documentos e outras coisas, mas eis que ali no viaduto Jaceguai, no sábado retrasado, houve ali uma ação. Olha, sabe que eu fui chamado para lá e liguei para o prefeito em exercício, Milton Leite. Você sabe o que está acontecendo aqui desde as 5 horas da manhã? Não, eu não estou sabendo. Foi surpreendido. E ele falou, se foi assim, eu vou tomar as medidas para corrigir e responsabilizar as pessoas. Porque ali, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, com cachorros, motoniveladoras e os garis da empresa que presta serviço de zeladoria começaram a acordar as pessoas às 5 da manhã, mães com 4 crianças, outra mãe com 5 crianças e pessoas que estão lá há cerca de 1 ano e meio, são 150 pessoas ali, a motoniveladora foi destruindo, teve um rapaz que ficou tão indignado que colocou fogo no seu colchão, mas lá na parte de cima teve um gari que puxou um fio que fazia a transmissão do poste para seu casebre lá na ponta, um gato, e eis que na hora que puxou o fio, deu um curto-circuito que provocou um incêndio ali em cima. Bem, eu telefonei ao Milton, que falou, eu vou averiguar isso. Depois eu conversei com o secretário de governo, Júlio Semeghini, que aí, numa atitude que eu quero aqui elogiar, pediu para estar o secretário da SMADS, o Felipe Sabará, a secretária Luísa Arruda, que eu a conheço desde os tempos em que interagimos, quando ela era secretária de Justiça, e então tivemos ali, e foram 2 mães e outro morador lá debaixo do viaduto Jaceguai, e a Paula, por exemplo, expressou muito bem tudo que havia ocorrido, e ali Júlio Semeghini me disse, olha, Eduardo, quero lhe dizer que esse tipo de procedimento não mais vai ocorrer, que houve um erro da prefeitura reconhecido. Bom, eu espero efetivamente que isso seja algo que não mais vai ocorrer daquela forma. Mas também quero observar que isso aí é uma coisa, prefeitura e governo do estado. Ali, na favela do Moinho, onde eu fui chamado, acho que nos últimos 3 finais de semana, fui sempre chamado para ir lá. A primeira vez eu já tinha ido nos incêndios como senador, quando havia ocorrido, mas ali me chamaram porque, olha, houve um rapaz morto, uma operação policial aí da Polícia Militar, governo do estado. Diversos policiais começaram a entrar na favela do Moinho com bombas de gás lacrimogênio, armas de tiros, uma de bala de chumbo, outras. Havia alguns rapazes aqui brincando, correndo. Era tipo 10 da manhã, tal. Um deles, quando viu os policiais andando daquela forma, resolveu entrar correndo na casa de frente
a casa deles são barracos, né? Muito simples. Um barraco pequeno, e ali a dona ficou, puxa, quem será que entrou aí? E ela tinha um menino de 9 anos, mais ou menos. E eis que daí entraram 2, 3 policiais e daí colocaram o som no mais alto volume. Um helicóptero baixou em cima da casa, as pessoas, e a dona da casa, a mãe que mora a 4 metros, a irmã do rapaz Leandro, ficaram preocupadas, ficaram 1 hora esperando, os policiais não deixaram entrar, e eis que daí enrolaram aquele rapaz Leandro num envolto e levaram na maca para o hospital. Quando eu cheguei, era 3:30 da tarde, encontrei a mãe e a irmã vindo da Santa Casa. A senhora pôde ver o seu filho? Não deixaram. Claro que é direito da mãe ver o filho ferido. Eu vou lá com a senhora. Fui lá na Santa Casa, fomos ao pronto-socorro. Onde está o Leandro? Já está no necrotério. Fui lá com ela, observei, tirei o lençol para cima, a mãe e a irmã chorando, viram o rapaz com calos, um forte aqui, 2 aqui, de martelada que levou, um tiro aqui no coração, outro aqui no abdômen, 3 tiros mortais, e completamente. E eu perguntei que horas foi diagnosticada a morte dele. Ele falou 11 horas, portanto, o horário que ele ainda estava lá. E daí a polícia diz que ele estava armado e deu tiros nos 2 policiais, mas aquele rapaz, segundo todos com quais eu conversei, inclusive a mãe, a irmã e os amigos, não usava armas, não era traficante, não usava drogas e, infelizmente, foi morto. Eu acompanhei a mãe, a irmã e a dona da casa, à corregedoria da polícia, e fiquei lá das 10 da manhã até 8 da noite, acompanhando o testemunho de tudo que aconteceu. Eu só falei algumas coisas. E o próprio corregedor, acho que o coronel, salvo engano, Feliciano, posso estar... Não, é alguma coisa que termina com ano. Ele me disse, olha, Eduardo, eu acho que aqui houve uma execução. Isso que ele me disse. Então, eu acho que fico impressionado com... Olha, eu tenho uma relação também de muito respeito com o governador Alckmin. Eu até telefonei para ele dizendo que iria, se possível, procurar que ele pudesse receber aquela família. Mas daí, uma semana depois, tem um outro rapaz, Daniel, que recebeu ameaças da polícia de tarde, às 8 horas da noite em diante, está desaparecido até hoje. Eu fico realmente preocupado. A polícia diz, este pessoal da favela do Moinho é que abastece a Cracolândia, por isso que estamos fazendo isso. Mas será que precisa agir com tanta violência? Será que policiais tão treinados não poderiam chegar lá com um documento? Olha aqui é que mora a pessoa tal, nós queremos conversar com ele, verificar as coisas. Eu acho que tem formas mais civilizadas do que simplesmente entrar assim com armas. Então, aí no caso é a responsabilidade do governo estadual, mas que está sim nessas operações, como na Cracolândia do dia 21 de maio. Por isso que eu aqui falo isso com a assertividade que me sinto obrigado a falar. Eduardo, eu lhe ouvi durante 19 minutos, agora você vai me ouvir também. Primeiro, o governo do qual você participou, com Fernando Haddad, em julho do ano passado, mandou retirar com a Guarda Civil Metropolitana cobertores das pessoas que viviam em situação de rua. Naquela oportunidade, em noites, 3 noites frias daquele inverno do ano passado, 5 pessoas morreram nas ruas de São Paulo.
O seu governo, o governo do qual você participou, do qual você era secretário, e com o prefeito Fernando Haddad, não só reconheceu o erro, o equívoco, como determinou em decreto que não mais fossem recolhidos cobertores de pessoas em situação de rua. Exatamente. Eu fui um dos que insisti para que houvesse esse decreto corrigindo o que não foi adequado. Quero que você me escute. Eu lhe ouvi com calma e com respeito. 5 pessoas morreram nas ruas de São Paulo de frio quando os seus cobertores foram retirados por agentes da Guarda Civil Metropolitana por ordem, por instrução da prefeitura, do qual você fazia parte dela, com o Fernando Haddad. Eu não estou dizendo que você determinou e nem o prefeito, o ex-prefeito Fernando Haddad tenha determinado, mas o fato ocorreu e as pessoas morreram, foram a óbito. 5 brasileiros, pobres e humildes, faleceram naquelas 3 noites de intenso frio em São Paulo. Em 21 de maio, a ação que foi coordenada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, através da Guarda Civil Metropolitana, na região chamada Cracolândia, depois de 22 anos de um shopping center ao ar livre, aberto 24 horas por dia, vendendo drogas, todos os tipos de droga, Eduardo. Não é apenas o crack, heroína, êxtase, cocaína e outras formas, inclusive de drogas mistas de alta periculosidade. Fizemos uma ação determinada para apreender drogas e prender traficantes. 52 traficantes foram presos. 32 mandados ainda estão em curso. Um chefe de tráfico foi preso. 102 armas, entre armas de fogo e armas brancas, foram apreendidas nestas mesmas pensões, botecos, bares e áreas da antiga Cracolândia. 52 quilos de drogas apreendidos, entre cocaína, heroína, pasta de cocaína e papelotes com crack, foram igualmente apreendidos. E nenhum morador de rua, nenhum usuário sofreu nenhum ferimento, não houve nenhuma machucadura, nenhum mesmo cidadão que ali estava, fosse usuário, fosse morador, sofreu nenhuma consequência de ordem física. Implantamos na sequência o programa Atende, que está lá, você já visitou inclusive, ou pelo menos em frente você passou, 3 centros de atendimento, que na gestão do PT, do seu partido, isso não foi feito, para oferecer acolhimento. Lá nós temos dormitórios, masculino, feminino, banho com água quente, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, refeitório que servem café da manhã, almoço e jantar, com alimentação de qualidade, cabeleireiro para as mulheres, barbeiro para os homens, estação de ginástica, rodas de música e um ambiente adequado para a abordagem feita pelos agentes da assistência social e os agentes também da Secretaria de Saúde. Não foi preciso fazer nenhuma internação compulsória, apenas internações voluntárias e até o presente momento, uma boa notícia para você, 1.168 pessoas voluntariamente pediram para receber o tratamento clínico necessário para se verem livres das drogas e reconstituírem a sua oportunidade de vida. Aqueles estabelecimentos irregulares que lá estavam foram fechados e emparedados. E não mais tivemos em nenhuma dessas 2 ruas, a Dino Bueno e a Rua Elvésia, que você se referiu, a presença de traficantes vendendo drogas, como ocorria há 22 anos. Lamentavelmente, na nossa visão, o programa Braços Abertos, que foi realizado dentro do governo do qual você participou, não produziu resultados conforme se desejava na redução de danos. O número de usuários aumentou, era em torno de 1.200. Quando nós recebemos a prefeitura, tendo vencido as eleições, eram mais de 4.000 pessoas em situação de rua, que no início da gestão Fernando Haddad eram cerca de 4.000, pularam para 16.000, ou seja, uma situação de atendimento social que ficou muito aquém das políticas anunciadas pelo PT.
Agora, nós criamos os CTAs, os Centros Temporários de Atendimento, 3 já foram inaugurados, mais 13 serão inaugurados até o final deste ano, serão 16, podendo atender até 4.500 pessoas em situação de rua. Nesses CTAs, eu convido você para visitar os 3 que já ficaram prontos e os próximos 3 que serão inaugurados até o final de setembro. Nós temos também dormitórios, masculino e feminino, área de alimentação, área de lazer, lavanderia, inclusive, para que eles possam lavar as suas roupas, roupas novas, uma muda de roupa, um par de sapatos, um par de chinelos, um kit de higiene pessoal. Muitas dessas pessoas, Eduardo, não escovavam os dentes há mais de 3 anos porque simplesmente não tinham dinheiro e recursos para comprar uma escova de dente e uma pasta de dente. Recebem também sabonete, shampoo, toalha, acolhimento e assistência e, mais do que isso, treinamento para a sua reprofissionalização. Várias dessas pessoas em situação de rua são egressos do sistema penitenciário, como você sabe, que não tem sequer documentos, e a Prefeitura tem providenciado documentação e geração de empregos. Outra boa notícia para você, Eduardo: 1.286 pessoas foram qualificadas, hoje estão trabalhando em empresas nacionais e multinacionais, com registro em carteira, com salário, com vale-refeição, vale-transporte, seguro-saúde, muitas inclusive com seguro odontológico, e destas pessoas também com o aluguel social, para que tenham suas casas e a sua vida com autonomia, não mais tendo que viver nas ruas, embrulhadas em cobertores e sofrendo o flagelo de viverem nas calçadas ou nos canteiros da cidade. Muito há por fazer ainda. Estamos só começando. São 7 meses. São 7 meses de gestão. Ainda estou no meu tempo. São 7 meses de gestão, mas com a convicção de que este é o bom caminho, o caminho humanitário de atender as pessoas em situação de rua, que nada tem a ver com as pessoas que são usuárias, são condições distintas e tratamentos distintos, e nós estamos fazendo política pública para atender humanitariamente essas pessoas e, principalmente, garantir a oportunidade de emprego aos que da rua podem sair, de tratamento clínico àqueles que, infelizmente, ainda estavam sendo usuários de entorpecentes e que, na sequência, também farão parte do programa Trabalho Novo, e insisto em dizer aos que são bandidos e criminosos o que a lei determina: a prisão e o indiciamento criminal por serem traficantes de drogas e cometendo crime previsto na Constituição Federal. Bem, olha, eu tenho acompanhado isso com muita atenção. População em situação de rua, até porque eu fui secretário de Direitos Humanos, para mim é um dos maiores desafios. Aliás, em todas as grandes cidades brasileiras. Sim, havia 16 mil em 2015 pelo censo da USP, mas pelo desemprego e recessão maior agora, estima-se que há cerca de... Subiu para mais de 20 mil, 25 mil, mas ainda eu até recomendo, porque há uma lei que não está sendo observada, que, salvo engano, a cada 2 anos é preciso se fazer o censo. Então pode perfeitamente a Prefeitura estabelecer um novo convênio com a FIP para que faça um novo censo para... Está previsto a partir de janeiro. Apresentar. Então, com respeito ao que fazia o governo Haddad e atualmente, eu sou testemunha de que quando começou o governo Haddad havia ali de frente a estação Júlio Prestes, o fluxo que se dava ali, com mais de cerca de 1.500 pessoas. Quando terminou o governo Haddad, e com o programa de braços abertos e tudo, havia lá na Dino Bueno algo como 300 a 400 pessoas. Em maio já havia aumentado significativamente. Após a operação de 21 de maio, lá no Parque Princesa Isabel, foi aumentado o número
E quando eles passaram da Princesa Isabel para de frente à estação, de novo o número continua a aumentar. Mas, Eduardo, pelo interesse que eu tenho nesse assunto... contabilidade é essa sua? Essa mágica eu não conheço. Pelo interesse que eu... É porque eu tenho observado, e meus assessores têm ido lá... Os assessores estão indo com um olhar muito petista. Bom, não é isso. Mas eu, interessado por este assunto, fui, por exemplo, segunda-feira passada, visitar a Casa de Saúde São João de Deus, no Jaraguá. 120 pessoas, quase todas vindas da Cracolândia, internadas. E quero lhe dizer, avaliei que até a Patrícia Bezerra foi junto e na semana anterior Soninha Francini esteve lá. Hoje ainda na Comissão de Direitos Humanos fizemos um relato das coisas, mas a própria doutora Vanessa, que se dedica há muitos anos, acho que mais de 16 anos naquela casa, nos disse do tratamento adequado que estão sendo feitos. Mas uma coisa, porque ali conversamos com os homens e as mulheres, ficamos mais de 3 horas lá, e alguns tinham entrado na véspera, outros há uma semana, outros há um mês, e alguns poucos, digamos, 37, 40 dias, porque entravam e saíam, coisas assim. Sim, todos ali são voluntários. Mas ouvimos as queixas de diversos, e sobretudo aqueles que disseram, olha, acontece que eu estive prisioneiro um tempo, então, em qualquer lugar que eu vá, não consigo emprego. Então, o que é que estão preparando para mim a hora que eu sair daqui? Eu quero lhe dar uma informação. Eu hoje dei entrada a um projeto de lei pelo qual a municipalidade vai reservar 2% de suas vagas para egressos do sistema penitenciário. Eduardo, quero ninguém lhe dizer, precisa, porque mas quero lhe dizer... O projeto é bom, mas não permite. precisa, porque nós já estamos fazendo isso, independentemente de projeto. Então, eu acho bom. Mas eu quero lhe dizer que este projeto nasceu muito do diálogo, quando eu, secretário de Direitos Humanos, conversei um dia com o secretário Lourival Gomes, tivemos uma longa conversa, porque estava vendo... Eu estava recebendo muito... secretário do Governo do Estado de São Paulo de Assuntos Penitenciários. Exato. Para esclarecer vocês. Eu falei errado? Não, apenas eu estou complementando. Você certo. não falou errado. Secretário Lourival Gomes, de Assuntos Penitenciários. Aliás, um no diálogo, diga-se tivemos acho que 50 minutos de diálogo e ele me encorajou a fazer esse projeto, cuja cópia eu vou lhe dar. Inclusive com uma preocupação não apenas com os egressos. Olha, a população em situação de rua, pela pesquisa realizada no nosso tempo, 40% são egressos do sistema penitenciário. É um grave problema. E lá na Cracolândia... Por isso é que são solitários, inclusive. E lá na Cracolândia, 60% são egressos. Então, eu até... Quando eu apresentei hoje, alguns vereadores, a própria Patrícia, e depois diversos vereadores falaram, eu também quero assinar. Então, se é o seu propósito também, então vamos... e eu queria... Inclusive... Apenas ratifica, é bom porque ratifica. E a posição do vereador está correta. Nós temos que ter uma atenção especial com aqueles que são egressos do sistema penitenciário, porque normalmente não há emprego disponível para essas pessoas. Quando elas se apresentam como egressos, há uma resistência muito grande das empresas, de forma geral, e o que nós estabelecemos foi através do CAT, do Centro de Atendimento ao Trabalhador, na Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, sob a liderança da vereadora Aline Cardoso, dar um tratamento diferenciado para essas pessoas que são egressas, tanto no campo dos que estão em situação de rua, como aqueles que, lamentavelmente, da situação de rua, foram para o álcool, do álcool para o crack e se tornaram, infelizmente, usuários de drogas. Para que, no caso de pessoas em situação de rua,
possam ter a estabilização psicológica, no primeiro plano, na sequência o treinamento profissionalizante e já as empresas absorvendo, sabendo da origem e oferecendo oportunidade a estas pessoas de trabalho. Temos inclusive depoimentos de vários empregadores, que para nós é até mais importante neste caso, testemunhando a qualidade destas pessoas que, egressas do sistema penitenciário, têm demonstrado serem pessoas exemplares no desempenho do seu trabalho nas empresas brasileiras e empresas multinacionais. E o mesmo em relação àqueles que são usuários. Ali é um processo um pouco mais lento, porque o tratamento clínico pode levar 90 dias, 120 dias, depende das circunstâncias, e aí sim, esta pessoa está livre das drogas, ela passa pelo mesmo processo. Estabilização emocional para o emprego, a visão é sempre de favorecer o emprego, e o treinamento profissionalizante. Hoje, empresas como McDonald's, Coco Bambu, no âmbito da alimentação, todas as empresas prestadoras de serviços na área de jardinagem, jardinamento, limpeza, manutenção, são muitas, são dezenas na cidade de São Paulo, já absorvem essas pessoas. E, Eduardo, outra boa notícia para você que está nos acompanhando aqui, olho no olho. O grau de atrito medido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos é em torno de 12%, ou seja, de cada 100 brasileiros que são contratados para atuarem em empresas, 12% ou pedem demissão ou são dispensados. Esta é a média nacional. Sabe quanto das pessoas que são egressas da situação de rua? 5%. Menos da metade, ou seja, é um índice de primeiro mundo, numa demonstração clara aos empresários de que é possível absorver esta mão de obra e de que esta mão de obra é uma mão de obra suscetível, empenhada, dedicada e muito bem recebida nas empresas. Isso é uma outra informação importante. Os próprios funcionários das empresas que recebem as pessoas que estavam em situação de rua abraçam, acolhem e recebem muito bem essas pessoas, contrariando as expectativas anteriores de que estas pessoas não seriam bem recebidas, seriam isoladas dentro das empresas e, consequentemente, aumentariam o grau do chamado attrition, coisa que não aconteceu. Pelo contrário, portanto, é uma prova clara de que é possível prosseguir nessa política pública de geração de empregos para pessoas que frequentavam ruas e viviam à margem da sociedade. No combate à pobreza, deixa eu lhe dar uma informação. Em janeiro de 2013, havia 227.938 famílias inscritas no Bolsa Família. Outubro de 2016, 492.465. Dezembro de 2016, 479.696. Eu recomendei ao prefeito Fernando Haddad, inclusive visando o dia chegar à renda básica de cidadania, e inclusive o professor Felipe Vampares, que é a grande autoridade sobre esse tema, quando conversamos a respeito em dezembro de 2012, o Felipe Vampares falou, olha, seria importante que na sua gestão você alcançasse o máximo possível da chamada busca ativa. Ora, em fevereiro de 2017, baixou de 479 mil e pouco para 472.827. Em julho de 2017, 405.936. Pelo diagnóstico que a minha assessoria, que procura examinar muito, e isso resulta muito de não ter sido feita uma atenção bastante adequada no esforço de matricular, de verificar. Você lembra que em 2011 a presidenta Dilma Rousseff lançou a chamada busca ativa, conclamação a todos os governos estaduais, municipais, entidades da sociedade civil, assim, os sindicatos, as entidades patronais, nós, cidadãos, se conhecermos alguma família que esteja dentro dos parâmetros do programa Bolsa Família hoje,
menos de R$ 170 per capita por família, constitui nosso dever de informar esse pai, essa mãe. Você vai lá na Secretaria de Desenvolvimento da Assistência Social ou no chamado Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo de sua residência, e se inscreva, porque você tem o direito de receber. Olha, o fato de... Bom, dezembro de 2016, você sabe que quem transfere o dinheiro para a prefeitura para pagar o Bolsa Família é o governo federal. Em outubro de 2016, 73 milhões, passou de 26 para 74, aqui 72 em dezembro, mas já diminuiu para 70 em fevereiro e 60 em julho. Eu quero lhe dizer, se o esforço da busca ativa for mais intenso pela Prefeitura Municipal, você terá possivelmente mais 10 milhões por mês para a movimentação da economia paulistana. É uma informação que eu acredito seja relevante para você. Contribuição. Eduardo, eu quero... essa eu considero uma posição boa e contributiva, mas eu queria fazer duas questões a você. E quero ressaltar que o meu objetivo aqui não é criar nenhum constrangimento a você, mas estabelecer um pouco o reposicionamento da verdade. O PT, o seu partido, proporcionou ao término do governo Dilma Rousseff, somado ao seu curto período de governo, a pior recessão econômica da história do país. O Brasil nunca viveu uma recessão na intensidade desta proporcionada pelo desastre dos governos Lula e especialmente do governo Dilma. A pior recessão, o pior período e a maior taxa de desemprego da história do país. 14 milhões de brasileiros estão desempregados. 2.700.000 na capital de São Paulo. Mais 700 mil em situação de subemprego. 3.400.000 pessoas vivem em situações subhumanas, fruto de uma política econômica que, lamentavelmente, ao ser praticada pelo seu partido, proporcionou este flagelo social no país. Proporcionou também a maior falcatrua da história mundial em assalto a cofres públicos. Aliás, quem diz isso não sou eu, é a Operação Lava Jato e os promotores que estão investigando dezenas de membros do governo do PT à época, governo Lula e governo Dilma Rousseff. O próprio ex-presidente Lula tem 6 indiciamentos, está a caminho do 7º indiciamento. O presidente Lula perdeu o mandato por conta de desobediência a regras constitucionais e sofreu o impeachment pelo Congresso Nacional. Presidente Lula, não. Presidente Dilma. Presidente Dilma. Você falou Lula. Não, presidente Dilma. Mas a extensão, ela é igual ao Lula. Foi indicada por ele. Por ter feito algumas operações semelhantes a que muitos governadores e presidentes anteriores o fizeram. Bem, mas o fato é que... Peraí, eu queria só concluir. Se senador, teria votado não o impeachment, porque eu não achei justo. Bom, o Brasil achou diferente. E o Congresso também. Mas, Eduardo, você se sente bem diante de uma circunstância onde o partido que você ajudou a fundar e a defender foi responsável por uma falcatrua na maior estatal brasileira, a Petrobras, em mais de 50 bilhões de reais? Você que é uma pessoa, eu quero ressaltar, honesta e decente, quero reafirmar isso aqui, porque eu conheço a história do Eduardo e sei da sua conduta e da sua pureza, inclusive. E você se sente bem tendo sido fundador de um partido que proporcionou uma recessão que levou 14 milhões de brasileiros a perderem o emprego e viverem nas ruas? João Dória, eu ingressei no Partido dos Trabalhadores depois de ter sido eleito pelo MDB para deputado estadual em 1978 e por ter muita afinidade com aqueles líderes sindicais, intelectuais que estavam formando o PT, convidaram a mim, Irma Passoni, João Batista Verde, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, não esqueça do Hélio Bicudo, por favor. Para ingressarmos num partido que tinha como objetivo
Plínio da Arruda Sampaio foi um dos que escreveu o Estatuto, a criação de um Brasil justo, solidário, onde daríamos voz e vez, sobretudo, para aqueles que não tinham tido, por décadas, séculos, a oportunidade de influenciar as decisões dos governantes e, por meios de democracia, garantindo-se a liberdade de expressão, de livre associação e tudo, de formação de partidos, iríamos lutar pela democracia, por eleições diretas, para começar, porque não tínhamos nem eleição para prefeito da capital, para governador, para presidente. Foi o partido que mais se empenhou pela direta já. E não esqueça os méritos do Montoro, que gostava muito de você e foi o homem que sim, foi o maior articulador das diretas já. Hein? Cuidado para não fazer uma pequena omissão histórica, Eduardo. Você lembra do comício Você estava no comício de 27 de novembro de 1983, diante do Estádio Municipal do Pacaembu? Você foi lá? Fui. Então. Acompanhei. Não participei, mas acompanhei. Bom, mas Mário Covas estava lá. Naquele primeiro comício, o governador Franco Montoro, claro, foi a corrida de Grande Prêmio de São Paulo. Naquele mesmo horário não pôde ir. Quem esteve lá, em nome do PSDB, Mário Covas. Fernando Henrique Cardoso, e o Mário também estava. Que inclusive porque como o comício foi chamado sobretudo pelo PT, houve uma certa preocupação. Será que Fernando Henrique vai ser bem recebida por aquelas 30 mil pessoas? Um grande sucesso para aquela época. E Fernando Henrique fez um discurso em homenagem a Teotônio Vilela, que havia falecido naquela madrugada. E, claro, todos receberam e participaram daquele momento de homenagem e luto para Teotônio. Percebendo que a aspiração pela direta já era tão grande, Franco Montoro acompanhou isso de perto. Designou o secretário da Cultura, Jorge da Cunha Lima, meu amigo pessoal, e da parte do PT, com José Dirceu, que era deputado à época, e os dois coordenaram a campanha pelas diretas. Quero dizer que nossos dois partidos se empenharam em muito pelas diretas já. Deixa eu posicionar uma coisa que você talvez não saiba, e deveria saber, porque você, além de ilustrado, você pesquisa. Na reunião no Palácio dos Bandeirantes, no início do mês de janeiro, no dia 4 de janeiro de 1984, estavam com André Franco Montoro, governador do estado de São Paulo, estavam 3 pessoas. Roberto Guzmão, então secretário da Casa Civil, já falecido, do governo de São Paulo. Jorge da Cunha Lima, secretário da Cultura, e João Dória, esse que está falando com você aqui agora. André Franco Montoro solicitou aos 3 que iniciassem, e ele ainda recomendou, ainda em janeiro, e foi ele que determinou que fosse em 25 de janeiro que se realizasse o primeiro grande comício das diretas. Eu estava lá. E você estava. Na Praça da Sé. Lula estava, Brizola estava. E eu estava. Até porque quem organizou aquele ato fui eu, que fez a montagem. Mas você palco, sabe era só para você ouvir, até para que você. E presença. Não, estavam todos os partidos ali. Inclusive Osmar Santos, convidado pelo Montoro. Meu amigo pessoal. Quem continua meu amigo também. E as 2 vozes das diretas que eu convidei, pessoalmente, Fafá de Belém e Cristo Orlone. E aquele comício, no roteiro, toda a sua estrutura, inclusive a marca, a camiseta, a operação, o horário, foi coordenado pelo seu amigo aqui. E o Jorge da Cunha Lima fazia parte. E para ser justo, também o Mauro Motorim depois se incorporou. E este mesmo grupo, sob a orientação do Montoro, fez, na sequência das diretas já, os movimentos. Os grandes comícios da na Candelária, no Rio de Janeiro. Em Gabaú, Candelária, mas eu também estive em todos. Participei também. Mas não tire o protagonismo do Montoro, porque ele não está mais aqui. Não estou tirando. Imagine eu. Olha, ele gostava de você. Quando
em 1976, que eu escrevi artigos na Folha, e daí alguns amigos disseram a mim, Eduardo, nós estamos pensando em quem deve ser candidato na próxima eleição em 78. Nós estamos comemorando a vitória do Flávio Berrembá, que eu também ajudei voluntariamente com muitos estudantes. Tá? E achamos que, como seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, que você deve pensar. E eu então fui conversar com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Chopin Tavares e Lima e Plínio da Arruda Sampaio para saber o que era o representante do povo. Me interessei e daí continuei. Mas deixa eu voltar à sua pergunta vale inicial. Uma menção também ao Plínio, aliás, uma das melhores figuras, os melhores, primeiro homens públicos, ele foi parlamentar, foi deputado, foi caçado com meu pai, inclusive. O Plínio era do PDC, Partido Democrata Cristão, foi caçado e exilado no mesmo momento que meu pai, ao lado de vários outros brasileiros. E foi uma das figuras mais notáveis que eu conheci em toda a minha vida. Só para aproveitar e fazer uma referência ao Plínio. A família do Plínio está aí terminar de responder a sua pergunta. Quando se está numa grande organização, mais de 1.700.000 filiados, algumas pessoas cometem erros por vezes gravíssimos, constitui minha responsabilidade procurar tomar medidas para prevenir e corrigir esses erros e ali onde eu estiver, agir com toda a transparência, a ética e tudo, batalhando pelos princípios que eu tanto acredito. Você acha que o Lula cometeu algum erro gravíssimo na sua gestão? Ou não? Vamos aguardar o julgamento completo. Não, eu queria saber a sua opinião, independentemente do julgamento que o juiz Sérgio Moro, os procuradores, quer dizer, na verdade quem julga aí é o juiz, os procuradores apenas instruem. Mas eu queria a sua opinião, a opinião de Eduardo Matarazzo Suplicy. Lula foi correto como presidente da República? Ele foi decente em todos os seus atos? Primeiro, o seu governo teve o maior período de crescimento e diminuição da pobreza extrema e da desigualdade, revertendo o quadro que antes havia. Mas entregou uma recessão de 14 milhões de brasileiros, Eduardo. Não, esta recessão se agravou, inclusive, após o governo Michel Temer, que você tanto tem procurado. Eduardo, você é sempre correto. Mas a recessão foi um presentinho eu acho que da presidente Dilma ao Brasil. Eu acho que o presidente Lula irá, isso ele tem garantido às pessoas, que ele irá comprovar que não cometeu qualquer ato de enriquecimento ilícito. Eu peço a você que, para pelo menos respeitar a sua defesa completa junto à justiça. A primeira condenação ele já sofreu, você sabe disso. Né? Sofreu, 9 anos e 7 meses de prisão. Mas terá o direito a ser julgado novamente em segunda instância, e aí vamos ver. E tem mais 5 processos, tem bastante processo para responder. Né? E há no Partido dos Trabalhadores tantas pessoas que têm seriedade a maior. Eu, inclusive, logo que terminei o meu mandato de senador, em janeiro de 2015, 2 dias depois, fui convidado e honrado pelo convite de Fernando Haddad, que eu acho uma pessoa extremamente séria, correta, para ser secretário de Direitos Humanos. Posso fazer um comentário? Só para corroborar. Ali agir com a maior confiança nele e de maneira a honrar aquele convite dele. Quero só fazer não é uma ressalva, é corroborar. Eu também acho. Eu tenho dito que o Fernando Haddad, com quem tenho boas relações, é uma figura... Vocês tiveram bons diálogos na transição, não foi? E continuamos a ter. Ainda que ele possa ter cometido erros, mas a sua honestidade, eu sou testemunha. E digo, inclusive, Eduardo, o que eu vou falar, talvez você não goste, mas é o meu sentimento. Você e Eduardo são duas figuras raras dentro... Você quer dizer... Você e o Fernando Haddad são duas figuras raras dentro de um partido que, infelizmente, tratou com muita distância a ética e a honestidade. O seu caso e dele são diferentes. Então, aumenta o meu respeito por você e o meu respeito por ele. Aliás, eu tenho dito isso várias vezes. Infelizmente, o PT, salvo exceções, você é uma exceção, o Fernando é outra exceção,
trabalhou muito mais pela linha da desonestidade, a desobediência aos princípios básicos de moralidade, do que deveria ter feito, como era lá na sua origem, quando foi criado ainda por sindicalistas que tinham um projeto, naquele momento, construtivo para o Brasil. Quem fala isso e afirma isso, além de mim, é o Hélio Bicudo, que você conhece bem e que já se manifestou e foi um dos fundadores do seu partido. Mas eu te interrompi, eu não queria ter feito isso. Pode ser. Eu quero, antes de terminar... Eu sei que você respeita o Hélio Bicudo. Sim. Antes de terminarmos, eu queria lhe dizer que eu considero muito importante que você possa avaliar e, se possível, olhar seriamente o projeto de lei que é do Executivo, porque foi o último ato do Fernando Haddad como prefeito, que para instituir gradualmente no município de São Paulo, em coordenação com o governo estadual e federal, a renda básica de cidadania. Você sabe que esta ideia está... Acho até que você me trazer o livro, porque você já me deu, já autografado, inclusive. Não, o seu livro, o meu livro já lhe dei. E, inclusive, no dia da sua posse, eu lhe dei também o projeto do Fernando Haddad, e quero lhe dar a notícia que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Administração Pública. Você sabe que o Fernando Holliday tem, assim, muitas diferenças com o PT. Ele pediu vista. Daí eu disse a ele, olha, eu agradeço se eu puder ter a oportunidade de dialogar com você. Ele veio ao meu gabinete com a sua equipe, e eu estava com a minha equipe, tivemos mais de 2 horas de conversa, e ele saiu. Que bom, fico feliz. E ele saiu de lá dizendo, Eduardo, eu vou dar parecer favorável, deu e foi aprovado. Bom, agora vai passar um ótimo vereador. Vai passar por outras comissões. E então, se você puder transmitir ao líder seu, Aurélio Nomura, pode tramitar à vontade, eu agradeço. Porque eu continuo. Olha, a Fundação Perseu Abramo acabou realizando aquilo que tanto, você sabe, eu escrevi 34 cartas à presidenta Dilma, propondo que ela constituísse um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania, conforme prevê a lei aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionada 8 de janeiro de 2004 pelo presidente Lula, mas que diz que será instituída por etapas. A presidenta Dilma teve condições de me receber em 1º de junho do ano passado. Demorou, né? Mas já no Palácio da Alvorada... Né? Quantas vezes você pediu audiência para ela? 34 cartas. Mas... tratou mal você e tratou mal o Fernando Haddad. Não, mas mesmo assim eu... E era companheiro. Tenho todo carinho e respeito... Imagine se não fosse. Por ela. E ela achou boa ideia e falou, eu vou, então, levar adiante a proposta de criar o grupo de trabalho. Como ela não voltou ao Palácio do Planalto, então conversei com o professor Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo, e no dia 25 último de julho, criamos o grupo de trabalho, tanto por parte da Fundação Perseu Abramo quanto da Rede Brasileira da Renda Básica, para estudar as etapas em direção à renda básica. 25 a 27 de setembro será realizado o 17º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, da qual eu sou co-presidente de honra, e ali estarei apresentando um trabalho sobre como no Brasil nós vamos instituir para valer a renda básica de cidadania. Olha, o Eduardo tem, entre outras qualidades, eu já mencionei para você que está nos assistindo, ele é perseverante. E eu gosto das pessoas perseverantes, porque a vida você só conquista com muita determinação e perseverança. É uma das qualidades que eu admiro no Eduardo. E tem 2 outras, para finalizar, nós estamos nos últimos 2 minutos, que eu admiro também. Ele é torcedor do Peixe, do Santos Futebol Clube, o mesmo time que eu torço, que o Geraldo Alckmin torce, que o Bruno Covas também torce. O que é isso que você está falando aí? Não, calma, mas eu falei 2 coisas. A primeira é essa, e daqui a pouco tem jogo do Santos, que está a caminho da vitória
para ser campeão da Libertadores, desculpem os que torcem para outros times, e na sequência vamos a Abu Dhabi para conquistar mais um título mundial. Então essa é uma boa qualidade. Aliás, o Eduardo e os seus filhos também torcem para o Santos Futebol Clube. E a outra qualidade, o Eduardo é um bom cantor. Ele canta e canta bem, canta em inglês, ele fala fluentemente inglês, e eu queria pedir para você terminar, nós estamos com 1 minuto final rodando o reloginho, para você cantar Blow with the Wind. Blow in the Wind. Blow in the Wind. Relacionado ao desejo da paz e o desejo de se arrumar, se superar o problema havido lá da ocupação na Câmara Municipal. Os estudantes ali presentes pediram ontem que eu cantasse Blow in the Wind, então aqui vou cantar, mas pensando no apelo que eu fiz a você, para concordar que possa haver, na próxima reunião dos líderes, pela palavra de seus líderes, sim, vamos colocar em pauta o projeto do plebiscito sobre se vai ou não se privatizar isso, aquilo. Bom, se você prometer que vai cantar, eu vou até avaliar. Tá bom, então, agora eu vou cantar mesmo, então. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Pode cantar junto essa última. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Congratulations. Let's be free and let's be happy. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui. Uma boa noite para vocês. Alongamos um pouquinho, mas valeu a pena ouvindo Eduardo Matarazzo Suplicy. Boa noite. Semana que vem tem mais Olho no Olho.